Olá, meu nome é Maurício Barreto e essa daqui é minha audiodescrição. Eu sou um homem branco de 23 anos, 1,73 m de altura, tenho cabelos castanhos, olhos também castanhos, uso uma camiseta branca de manga longa, na altura do peito uso um microfone de lapela e neste vídeo falaremos sobre o livro História da Matemática de Maria Ângela Miolim. Você já parou para pensar por que a matemática escolar é tão distante da realidade? O livro de Maria Ângela Miolim nos convida a fazer uma viagem no tempo para descobrir como o ensino dessa disciplina se transformou ao longo da história. O grande fio condutor aqui é o eixo de modernização, mas moderno nesse contexto não significa o uso de novas tecnologias, por exemplo. Significa o rompimento com um modelo antigo, baseado rigidamente nos elementos de Euclides. Mas como tudo começou? No Paleolítico, os seres humanos dependiam da caça e usavam os rituais, a pintura rupestre, como forma de controlar a natureza e os fenômenos. Foi assim então que se deu os primeiros passos na direção do simbolismo gráfico. Já no Neolítico, com o surgimento da agricultura, começou-se então essa busca por padrões e simetrias da natureza, que refletiram nas produções em cerâmica e nas tecelagens. Os números, propriamente, nasceram dessa necessidade de contar os alimentos, os animais, enfim. Nessa época, então, a educação era feita para a vida e por meio da vida, sem provas ou castigos corporais. Mas tudo muda quando as aldeias viram cidades nos vales dos grandes rios. Surge então a divisão por classes e a necessidade de registrar impostos e transações. A escrita e a matemática se tornaram, portanto, monopólio dos sacerdotes e dos escribas. Curiosamente, o cálculo escrito era tão difícil que até o século XVI era dominado apenas por uma parcela muito restrita da população, que tinha o domínio de ábacos ou técnicas complexas de cálculos digitais com as mãos. O ensino dos escribas era mecânico e autoritário. Decoravam-se algoritmos através de resolução de problemas que muitas vezes eram irreais, feitos apenas para praticar as regras. Qualquer semelhança com uma sua lista de exercícios de álgebra é mera coincidência. A grande virada acontece na Grécia, a partir do século VI a.C. Tales e Pitágoras transformaram a matemática em uma disciplina racional e abstrata. Os sofistas a popularizaram para uso na retórica, mas foi Platão quem cimentou o modelo clássico. Para ele, a matemática serve para elevar a alma e purificar os pensamentos, longe de qualquer atividade prática. Platão até defendia o ensino lúdico da matemática na infância, sem o uso de violência. Porém, acreditava que a matemática abstrata era o filtro definitivo para escolher e selecionar futuramente quem seriam os filósofos e os governantes. Esse misticismo platônico criou mitos que perduram até hoje, como de que a matemática é perfeita e imutável, que somente pessoas superiores conseguem entendê-la. Mas na prática, o modelo literário de Isócrates saiu vencedor no mundo antigo, deixando a matemática em um papel secundário e modesto na educação romana e helenística. Após a queda do Império Romano, o mundo ocidental entrou em um período de grande estiagem intelectual. Com o avanço do ensino estritamente religioso, o ensino clássico foi visto com desconfiança e quase desapareceu. Por cerca de 1000 anos, os mosteiros foram os únicos centros de cultura. A matemática se resumia a fragmentos simplificados de Boécio e de Isidoro de Sevilha. E nesse período, o grande objetivo da matemática era simplesmente o cálculo do calendário litúrgico para a definição da data exata da Páscoa. Enquanto o Ocidente passava por esse período de estiagem, o Oriente, com chineses, hindus e árabes, brilhavam no desenvolvimento da matemática. Foi somente a partir do século X que esses conhecimentos começaram a reentrar na Europa a partir de traduções. Paralelamente a isso, a escolástica dominava as universidades medievais. Focados na lógica pura de Aristóteles, os acadêmicos ignoravam as ciências práticas. O desprezo pela matemática prática era tanto que em Oxford o curso terminava na quinta proposição de Euclides. Quem quisesse aprender outras matemáticas deveria procurar escolas práticas e laicas nas cidades de comércio, onde mestres do cálculo ensinavam álgebra e contabilidade para a burguesia emergente. O Renascimento trouxe o humanismo, responsável pelo resgate dos textos clássicos, e o surgimento da imprensa em 1440, que possibilitou então a produção
de manuais de matemática comercial na língua do povo. Foi nesse cenário que mentes como Leonardo da Vinci se levantaram. Ele defendia que nenhuma investigação humana poderia ser chamada de ciência se não passasse pela demonstração matemática e pela experiência prática. No ensino de geometria, nomes como Petrus Ramos romperam com o ensino rígido de Euclides. No século XVII, com Galileu e Newton, nasce a ciência moderna. A matemática deixa de ser um jogo lógico abstrato para se tornar uma ferramenta fundamental para explicar o movimento e as leis da natureza. Com o surgimento do cálculo infinitesimal, o conceito de funções, o antigo mundo euclidiano acaba de ser superado. Até meados do século XVIII, a educação no Brasil estava completamente nas mãos dos jesuítas, focada na teologia e nas línguas clássicas, deixando de lado as ciências. Em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil. Marquês de Pombal decidiu modernizar o Estado e, para isso, queria uma educação útil aos interesses militares, econômicos e administrativos do Império. Foi nesse momento que a matemática passou a ser vista como peça-chave para o progresso do país. A verdadeira virada para a educação brasileira ocorre em 1808 com a vinda da família real para o Rio de Janeiro. Para definir o território e estruturar a nova sede do Império, Dom João VI fundou em 1810 a Academia Real Militar. Foi nesse momento que o ensino superior de matemática se consolidou no Brasil. O currículo era pesado e voltado às ciências exatas, engenharia e fortificações. A matemática deixava de ser apenas uma disciplina abstrata, escolar, para então se tornar uma ferramenta de soberania nacional. As reformas pombalinas e as instituições criadas pela família real lançaram as bases da matemática científica no Brasil. Contudo, esse ensino ainda era muito restrito a uma elite militar e acadêmica, criando um abismo entre a alta matemática das academias e o ensino primário, um desafio que se arrastaria ao longo do século XIX. O século XIX foi marcado pela consolidação do Brasil como uma nação independente. Com o surgimento de novas tecnologias, como as máquinas a vapor, a ferrovia, a sociedade exigia uma formação mais científica. No Brasil, a criação do Colégio Pedro II em 1837 tornou-se o grande modelo para o ensino secundário no país. A matemática ganhou um espaço fixo no currículo, dividida entre aritmética, álgebra e geometria. Mas o método de ensino ainda era extremamente rígido, focado na memorização de regras e demonstrações formais. No final do século XIX, a insatisfação com esse modelo tradicional explodiu no mundo inteiro. A matemática escolar estava desconectada até mesmo dos avanços da própria matemática. Professores e cientistas se questionavam por que ensinar a matemática do século XVIII para alunos que viverão no século XX. A crítica era direta ao excesso de abstração e à falta de intuição. Os alunos decoravam teoremas euclidianos, mas não sabiam aplicar a matemática no dia a dia. É nesse momento de crise que nasce o primeiro movimento internacional pela modernização da matemática, liderado por matemáticos como Felix Klein na Alemanha e John Perry na Inglaterra. Eles defendiam reformas urgentes, introduzir o conceito de função e cálculo infinitesimal no ensino secundário, unificar a álgebra e a geometria e, acima de tudo, adotar métodos baseados na experimentação e na exploração no ensino matemático. O foco mudava da pura ginástica mental para a compreensão da utilidade funcional e prática daquilo que era ensinado. Maria Ângela Miorim, então, conclui que esse primeiro movimento abriu as portas para que a matemática escolar se tornasse viva, dinâmica e integrada à realidade do aluno. O olhar para essa trajetória histórica nos faz perceber que essas discussões que envolvem tecnologia, currículo, metodologia, não são novas. Elas são uma continuação de uma longa busca por uma matemática que faça sentido a todos.